Bem, obrigado a todos, boa noite, obrigado pela presença. Vamos dar início então ao webinar Infraestrutura na Nuvem e Alta Disponibilidade para Escritórios de Advocacia, engajando o escritório e seus clientes e proporcionando maior fidelização. Nos próximos 45 minutos, o tema proposto do nosso webinar, Use o Poder da Nuvem como Aliado para a Transformação Digital, será apresentado pelo nosso diretor técnico, Jonas Santiago, onde a gente vai explanar temas como a forma que trabalhamos atualmente, a infraestrutura dos nossos escritórios, seja ela local ou em nuvem, qual o cenário que muitas vezes nos deparamos em alguns casos e como podemos, de forma eficiente, solucionar alguns dos temas mais críticos do nosso dia a dia. Em seguida, daremos a palavra ao sócio-advogado do escritório Baraldi de Mélaga, professor Maurício Consentino, falando por que ele considera a nuvem como um aliado nessa transformação digital e um pouco da sua experiência no dia a dia, alguns casos de uso. Alguns recados importantes. O chat vai ficar aberto a todos os participantes que poderão utilizá-lo para fazer perguntas e, ao final, trataremos de resolvê-las ou respondê-las na medida do possível. E as perguntas vão ser direcionadas aos interlocutores à medida do possível. De qualquer forma, o nosso e-mail vai estar aberto para receber as mesmas perguntas, contato@atstecnologia.com.br. O webinar será gravado e disponibilizado a todos os participantes e posteriormente disponibilizado nas nossas mídias sociais. Esperamos que todos aproveitem o conteúdo. Vou passar a palavra a Jonas Santiago, que demonstrará de forma gráfica como a solução funciona. Boa noite, Jonas. Com você a palavra. Obrigado pela participação. Espero que todos aproveitem. Olá, boa noite a todos. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, de forma gráfica, como que a ATS pode transformar o seu escritório de um ambiente local, conforme você pensou o escritório de forma local, num ambiente de nuvem, de alta disponibilidade, e como que a gente consegue criar um plano de continuidade de negócio, que vai possibilitar um suporte à operação do escritório, impedindo que intempéries que possam acontecer no dia a dia, eventualidades, incidentes que podem acontecer no dia a dia, parem ou impeçam a continuidade da operação do escritório. Então essa é a principal ideia quando a gente fala de infraestrutura de nuvem, e a gente tem uma experiência de montar essa infraestrutura de nuvem, essa infraestrutura em nuvem, para escritório de advocacia. Eu tenho aqui uma apresentação que eu vou passar para vocês. Só um minuto. Então, a ideia de um escritório, quando você montou a sua ideia de escritório, provavelmente você pensou numa infraestrutura que envolvia os advogados, o seu escritório, os equipamentos como computadores, impressoras dentro do seu escritório, infraestrutura de notebooks. Alguns escritórios possuem arquivo físico. Isso é uma coisa que está mudando muito no mundo, né? Os escritórios estão diminuindo o espaço do arquivo físico. Então, a ideia de arquivo físico está mudando, e os próprios tribunais, no caso de escritórios contenciosos também, hoje disponibiliza os documentos de forma eletrônica. Tá? Normalmente você pensou numa estrutura de aplicativos, ou seja, os aplicativos eles são aplicativos de produtividade. Então, a classe de advogados, os advogados produzem muitos documentos e trabalham revisando muitos documentos e utilizam esses aplicativos de produtividade no seu dia a dia.
Tá? Esses aplicativos normalmente ficam na infraestrutura de computadores locais ou nos aparelhos hoje, nos aparelhos móveis. Num escritório de advocacia, quando você monta um escritório de advocacia ou quando você idealiza um escritório de advocacia, você pensa em sistemas de softwares operacionais, sistemas específicos para acompanhamento de processo. Uma outra área do escritório pensa em sistemas para suportar o faturamento do escritório, que é também uma das áreas sensíveis, e sistemas de gestão eletrônica de documentos. Nem todos os escritórios têm um sistema de gestão eletrônica de documentos estruturado, conectado ao sistema de acompanhamento de processos ou ao sistema de acompanhamento de projetos. Tá? Essa camada do escritório, ela não tem a ver, por exemplo, com os aplicativos de produtividade que eu falei acima. Eles são sistemas estruturados para suportar todas as informações transacionais do escritório. Quando a gente pensa nessa camada, essas camadas todas daqui para cima, muito bem estruturada. E aí tem uma outra parte do escritório que ela normalmente fica relegada ao não visível. Eu vou falar disso um pouco mais lá para frente. E aí a gente começa a entrar nessa camada onde principalmente os advogados entendem menos da questão dos servidores, por exemplo. Os servidores, eles são necessários para suportarem, são necessários para darem suporte a todos os softwares operacionais. Desses softwares operacionais, elas acabam entrando nessa questão nessa questão de transações. Então, todo o faturamento do escritório, todos os dados de acompanhamento de processo e a gestão de documentos conectados com esses processos ou com os projetos do escritório. Ok? Uma outra parte que é não visível numa infraestrutura é a parte de rede local. Então, normalmente, essa parte ela fica um pouco jogada para baixo do tapete ou jogada em locais que os usuários, né, do dia a dia acabam não enxergando essa parte. Tá? A gente vai falar dessa parte aqui também. Acesso à internet, essa é uma outra parte sensível dentro de uma infraestrutura de um escritório de advocacia. Os escritórios eles começam normalmente um pouco menores, um tamanho um pouco reduzido, e à medida que se vai tendo projetos, se vai tendo clientes, esses escritórios acabam crescendo com o tempo. A utilização de internet ou a ligação de internet não planejada nesses escritórios pode se tornar um problema logo no início e esse problema começar a ficar maior lá na frente. O que acontece? Normalmente os escritórios eles contratam um plano de internet que às vezes os advogados ou o sócio do escritório tem na casa dele, e esse plano de internet ele não foi desenhado para uma empresa. Ou quando contrata um plano de empresa, ele já chega com alguns equipamentos próprios da empresa e que também serve como Wi-Fi toda a operação de todo o escritório. Tá? Esse acesso à internet é uma parte sensível. E o local físico, então, os escritórios alugam uma sala para trabalhar, e essa sala ela pode já vir com alguma infraestrutura. Isso é um erro, né? Normalmente a infraestrutura ela tem que ser colocada, principalmente a infraestrutura de cabeamento, ela deve ser colocada de forma nova, né? Ou totalmente nova. Alguns serviços de nuvem que os escritórios já estão mais acostumados a utilizar: e-mails e arquivos eletrônicos em nuvem. É bom não confundir arquivos eletrônicos com a estrutura de GED, ou a estrutura de gestão eletrônica de documentos conectadas ao sistema de acompanhamento de processo. Os e-mails têm fornecedores hoje de e-mail, como o Gmail da Google ou o Office 365, são os dois maiores que fornecem e-mails para empresas em nuvem.
E como arquivo eletrônico na nuvem, como Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc., essa, todas essas questões são arquivos, na verdade, de compartilhamento. Eles não são arquivos do dia a dia de trabalho. Vamos aqui mais para frente. Toda essa infraestrutura, no final, você monta para atendimento ao seu cliente final. O cliente pode ter acesso ao seu escritório através da internet. Isso é possível hoje se fazer, mas não é bem estruturado, ou seja, o escritório receber um acesso externo, isso normalmente é complicado, porque normalmente os links de internet contratados, eles são muito bons para fazer download, então eles fazem propaganda de download, mas eles são muito ruins de upload. Tá? Então essa é uma questão que a gente vai tratar um pouco aqui na frente. Bom, o que eu falei da questão da estrutura visível e a estrutura não visível? A gente chama de estrutura visível esta questão, por exemplo, do escritório ser muito bem montado, com um mobiliário de última geração, muito agradável, áreas de trabalho muito bem montadas e bonitas, áreas de descompressão, computadores de última geração, salas de reuniões que são aconchegantes. E aí, tudo isso, ou seja, o sócio normalmente ele investe bastante nessa infraestrutura e investe muito pouco na infraestrutura não visível. Então, a colocação do infraestrutura de servidores, por exemplo, são colocadas em lugares inóspitos para os servidores. E são os servidores que vão guardar e que vão rodar, na verdade, todas as operações do escritório. Os softwares estão dentro desses servidores. Então, a infraestrutura de servidores e cabeamento, elas são colocadas embaixo de escada, normalmente nós já vimos em várias situações colocadas embaixo de cano de água. E isso é ruim, isso pode comprometer toda a operação do escritório. Então, toda a área visível muito bonita, mas a área não visível ela acaba relegada a um segundo plano. Muitas vezes se tem um caso como esse, onde não se dá atenção a essa área não visível e se tem aí cabos passando de qualquer forma, ligando equipamentos de forma incorreta. Isso pode causar sérios problemas de lentidão, principalmente nas operações entre as estações de trabalho, entre a área visível e os servidores que ficam na área não visível, mas eles precisam ter uma passagem de dados bem estruturada. O primeiro passo, então, para que você leve o seu escritório para a nuvem, nem é o passo de levar ele para a nuvem em si. O primeiro passo é você consertar essa área não visível, colocar ela em lugar adequado. Aí você pode até perguntar, pô, mas já que eu vou para a nuvem, para que eu vou fazer isso? Na verdade, você precisa fazer isso antes de ir para a nuvem. Tá? Então, o primeiro passo de levar uma infraestrutura à nuvem é esse. É onde você precisa primeiro consertar a sua área não visível para que você consiga, então, depois levar sua infraestrutura para a nuvem. Bom, e quais são os problemas que podem causar, né? Quais são os problemas que a sua operação pode ter durante eventos, né? É comum a gente pensar, ou a infraestrutura de TI, que somente eu fazendo alguns backups de tudo que eu produzo dentro do meu escritório, tudo que está guardado dentro dos servidores ou em storage de disco, simplesmente fazendo backups, isso me resguarda, isso me dá uma tranquilidade de que a minha operação pode voltar
depois de um incidente qualquer que possa acontecer. Os backups, eles não garantem nada disso. Então, a primeira ideia, né, de quando você monta uma infraestrutura é que, se acontecer alguma coisa, eu consigo voltar através de um backup. Isso é uma ideia válida, mas ela pode ser perigosa, ela pode ser uma armadilha. Uma armadilha em que sentido? Né? Então, aqui você pode fazer backup em nuvem, backup em fita, por exemplo, guardar numa caixa e levar essas caixas para um prédio fora do seu escritório, ou levar o HD externo lá que você faz os backups para sua casa, ou coisa parecida com isso. Isso, na verdade, não garante que você, num eventual incidente, vai voltar. Você pode fazer até melhor. Você pode, então, contratar um serviço de nuvem, um serviço de backup em nuvem, e esse serviço de backup em nuvem, ele ficar de forma esquedulada, né, agendada, e todos os backups, todos os dias dos seus servidores, eles estarão sendo levados lá para a nuvem, e aí você pode dormir tranquilo, porque qualquer coisa que acontecer no seu escritório, e você vai conseguir rapidamente, através dos backups que você levou para a nuvem, vai conseguir trazê-lo de volta. Então, isso não é verdade. Vamos colocar a seguinte hipótese nesse caso. Vamos dizer que, ou a hipótese de 2 servidores que você tem na nuvem, eles apresentarem problemas físicos, problemas em peças. Isso é muito comum. Uma queima de um HD, uma queima de placa-mãe do servidor, uma queima de fonte de servidor, isso é muito comum. Tá? Esses sistemas eles foram projetados para funcionarem 24 horas por dia, mas eles podem ter problemas técnicos. Um problema técnico num servidor é muito diferente de um problema técnico na sua estação de trabalho, no seu notebook ou no seu celular. Tá? Um problema técnico num servidor, como esse caso aqui, ele vai comprometer automaticamente os softwares que estão dentro desses servidores e vão fazer com que a operação do seu escritório seja totalmente interrompida. Tá? A dependência de todos esses sistemas operacionais para o seu escritório faz com que um eventual incidente nesses sistemas operacionais, nesses softwares operacionais, faz com que o seu escritório tenha uma interrupção das suas operações. E aí vai uma pergunta, né? Quanto tempo o seu escritório pode ficar com as suas operações paradas? Né? Quanto tempo ele vai suportar essa interrupção nas suas operações? Horas? Dias? Assim, para que você recupere a sua operação baseado nos backups que vocês fizeram, a primeira coisa a fazer é recuperar a máquina física. Então você precisa fazer com que a máquina física volte a funcionar, trocando peças ou comprando outro servidor. Mas comprar um outro servidor ou trocar as peças vai fazer com que você tenha outros tipos de trabalho para frente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reinstalar todos os sistemas operacionais e os softwares operacionais que estavam naqueles servidores. Só que a reinstalação desses sistemas não é suficiente. Você ainda vai precisar recuperar os backups, nesse caso aqui, no meu exemplo, os backups que estão na nuvem. E para recuperar esses backups que estão na nuvem, você pode, dependendo do volume de backup, dependendo do seu link de internet, você pode levar muito, muito tempo para que isso aconteça. E depois que você recuperou tudo isso, você fez com que a sua operação voltasse a funcionar, aí vem o pior, né? Você contabilizar o prejuízo com os seus clientes. Então, os clientes perderam o acesso, você perdeu o acesso com os clientes, vocês perderam o acesso com os clientes e os clientes perderam o acesso com o seu escritório. Tá? E isso aí é uma conta complicada de se contabilizar, na verdade. Um outro problema comum nos escritórios hoje, né,
é que os acessos aos sistemas que existem na nuvem, então YouTube, Netflix, Spotify e outros mais, eles podem comprometer os seus links e de forma que os seus clientes passem a ter problemas de acesso e os próprios advogados passem a ter problema nas operações, acesso a tribunais e outros tipos de acesso. Então, hoje, os equipamentos conectados dentro dos escritórios em redes Wi-Fi, eles podem sim comprometer a vida e as operações do escritório. E eles podem trazer para dentro do escritório, se eles forem utilizados na rede local do escritório, ameaças virtuais. E que aí sim pode, de fato, comprometer também a operação inteira do escritório. Um outro problema que normalmente se tem é a questão de você ter que montar um data center local dentro do escritório, tá? Para que a sua operação seja suportada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, o fato de você manter um data center local, ele envolve basicamente infraestrutura de data center. O que isso significa? Se você entrou num prédio onde tem um gerador, normalmente o gerador ele funciona para os elevadores e a área comum. Ele não funciona para as tomadas, e principalmente tomadas de servidores. Os geradores dentro de prédios, eles não são dimensionados para esse tipo de operação. Então, você começa a ter aquele problema de energia elétrica. Qualquer problema de energia elétrica pode te trazer sérios inconvenientes, porque ele vai fatalmente parar de fornecer energia. Os seus no-breaks internos que você pode comprar, eles vão suportar a operação durante 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora. Isso não vai ser suficiente, e aí, se a energia não voltar, os seus equipamentos precisarão ser desligados e a sua operação fatalmente vai estar comprometida e vai estar parada. Então, novamente, e aí a parte mais sensível do escritório, novamente o seu cliente deixou de ser atendido pelo escritório. Tá? Isso vai fazer com que, de repente, dependendo do lugar onde você estiver, chuva pode tornar, te dar medo por causa desse tipo de incidente que pode acontecer. Então, aqui agora a gente vai entrar numa solução a isso, ou seja, o que é, de fato, levar a operação do seu escritório para a nuvem e como é que se cria, nesse caso, um plano de continuidade de negócio. Plano de continuidade de negócio, uma parte do plano de continuidade de negócio é o chamado DR, né, em inglês, que se chama Disaster Recovery, ou um plano de recuperação de desastre. Então, quando se monta um plano de recuperação de desastre, você começa a questionar pontos sensíveis como esses que eu mostrei para vocês, dentro da infraestrutura da sua operação, dentro da infraestrutura do seu negócio, para ver aonde existem riscos e como é que se mitiga esse risco. Um dos fatores principais de uma operação hoje, né, nos dias atuais, ela está na tecnologia. Então, como que eu monto a minha infraestrutura de tecnologia para suportar as minhas operações? O como é fundamental para se ter um plano de recuperação de desastre que realmente vá funcionar. Tá? O que nós normalmente fazemos na montagem desse plano com relação à tecnologia, principalmente? Então, o primeiro passo é a gente olhar para dentro do escritório e começar a criar algumas mudanças necessárias. Tá? Uma das mudanças é criar uma proteção de perímetro, ou seja, quando você pensa num plano de migrar o seu escritório para a nuvem,
o ponto focal passam a ser os links que vocês têm dentro do escritório. O link do escritório ele passa a ser primordial porque toda a infraestrutura e todo o acesso vai estar fora do escritório. Okay? Depois que você garantiu que os links estejam sendo bem utilizados, aí a gente começa a pensar no plano de mudança. Tá? Então, a primeira mudança é você criar uma infraestrutura de rede privada dentro de um data center. Então, depois que a gente prepara toda a rede privada dentro do data center, é como se a gente fizesse um copiar e colar da sua infraestrutura local para dentro do data center. Então, esse é o primeiro passo quando a gente pensa em levar um escritório para a nuvem. Bom, o segundo passo, aí em comum acordo com o escritório, na verdade, a gente vai desmontar a infraestrutura local do escritório. Isso já vai trazer uma economia no custo, no Total Cost Operation, né, no TCO do escritório, porque você já começa a melhorar ou desmontar aquela parte não visível que a gente falou lá no início do webinar. Quando essa infraestrutura já está montada, a partir desse momento, ou seja, toda a sua operação ela passa a ficar dentro de uma nuvem, ou na verdade ela está dentro de um data center, os links estão balanceados para que os acessos à operação eles sejam prioridade. Então a prioridade passa a não ser mais o celular dos seus colaboradores, e a prioridade é a operação do escritório totalmente. Ok? Qualquer problema que aconteça daqui para frente, ou seja, mesmo que você tenha você tenha toda a infraestrutura visível do seu escritório, os seus colaboradores trabalhando com os aplicativos, a parte dos sistemas operacionais do seu escritório estão preservadas. Os aplicativos que rodam nos notebooks, eles podem rodar de qualquer forma, independente de você ter ou não uma infraestrutura local para atendê-los. Tá? Então, qualquer problema que aconteça daqui para frente, é possível, através de um plano de continuidade de negócio, fazer com que os colaboradores saiam do escritório e vão, então, a outro local que tem acesso à internet, pela internet, de forma segura, consiga continuar trabalhando. Então, ele vai levar os seus equipamentos móveis, onde tem os seus aplicativos de produtividade, e vai conectar esses aplicativos de produtividade dentro de uma infraestrutura de nuvem. Quando a situação for restabelecida, ou seja, quando tudo for restabelecido, os seus colaboradores podem voltar para o seu ambiente normal de trabalho e aí continuar o seu trabalho. Um outro ponto é que você não está mais relegado a um lugar físico qualquer, ou seja, a um lugar físico fixo. Então, qualquer questão, qualquer necessidade de expansão do seu negócio, ela passa a ser mais simples, porque a operação do seu escritório, todas as regras de negócio, todas as transações, elas estão num lugar único. E é um lugar único que é elástico, ou seja, se eu expandir o meu negócio, na nuvem eu consigo expandir de forma elástica todos os meus softwares operacionais e todos os servidores. Então eu consigo subir servidores e aumentar de forma elástica, expandir de forma elástica a minha operação. E o contrário também é verdadeiro. Se você quiser diminuir o tamanho da sua expansão, como ele é elástico, também você consegue diminuir o tamanho da sua operação nesse caso. Tá? Então, isso significa que qualquer expansão pode ser feita
sem que você tenha que se preocupar em mexer em servidores, conectar servidores ou coisa parecida. Basta ter, obviamente, um trabalho de conexão com o data center, e aí toda a sua operação está centralizada. Bom, tudo isso feito, é possível que, através de um monitoramento feito 24 horas por dia, seja possível manter essa operação funcionando. Acabei pulando meus slides aqui. Então, assim, através de um monitoramento feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a operação do seu escritório passa a ser monitorada e qualquer desvio, a gente tem uma forma de prever qualquer problema antes dele acontecer de forma monitorada. Normalmente, os servidores em nuvem, eles são duplicados, né? Então, eles estão duplicados em 2 lugares diferentes. Isso faz com que a operação de nenhuma forma possa cair, a não ser que haja uma catástrofe absurda. Tá? Então, esse foi o webinar. Não vou me estender mais aqui. Esse é um webinar introdutório. Eu vou pedir a palavra, então, agora para Maurício Consentino, da Baral de Mélaga. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Maurício, você... Ouço sim. A palavra a você. Qualquer dúvida que os nossos participantes tenham, mais uma vez, utilizem o chat. E ao final a gente pode interagir um pouco e trocar essa experiência. Com a palavra. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer vocês da TS pela oportunidade e me colocar à disposição sempre que necessário. A ideia que eu tive aqui foi de contar um pouquinho da nossa experiência, o que nos levou a alterar a forma que nós vínhamos trabalhando em termos de infraestrutura, e no decorrer dessa conversa as dúvidas vão sendo passadas e nós podemos desenvolver um pouquinho mais essa questão. Bem, nós já trabalhávamos com a TS, com o sistema de GED, então todas as nossas pastas já são digitalizadas, nós não temos arquivos físicos em nossos escritórios, e com o decorrer do tempo e dada a característica, nós somos um escritório eminentemente de natureza contenciosa, trabalhista e previdenciária, fazendo também consultorias, mas nós temos um trânsito muito grande de advogados, de viagens, etc., e uma demanda dos nossos clientes que exigem um certo imediatismo. Então, há algum tempo, nós já vínhamos pensando e estudando algumas formas de colocar o nosso escritório num sistema de alta disponibilidade, pensando num plano de contingência e continuidade, além da melhoria dos nossos advogados. Haviam clientes que nos auditavam os nossos sistemas, e em determinados momentos, isso ocorreu de fato, nos foi questionado qual era a velocidade com que nós conseguiríamos voltar a operação em caso de uma catástrofe. Quer dizer, imagine uma situação extremamente relevante, e isso acontece muito, nós estamos na região de Pinheiros, ali com as chuvas torrenciais, muitas vezes a energia caía, nós chegamos inclusive a ter que alugar geradores para manter todo o sistema do escritório em operação, e eles nos questionavam, ok, mas se algo acontecer, qual é a velocidade com que vocês estão novamente em operação? E isso fez com que nós procurássemos o pessoal da TS, expuséssemos as nossas necessidades, e eles nos apresentaram esse plano na nuvem, quer dizer, um plano que basicamente nos colocava em alta disponibilidade, os nossos advogados poderiam a qualquer momento e de qualquer lugar trabalhar, o que resolveu também a questão de audiências. Nós fazemos muitas audiências em outros estados, em cidades que sequer se pode imaginar, advogados perdendo 3, 4 dias para fazer uma audiência. A gente precisava
de pessoas trabalhando, dos hotéis e etc., né? E com uma contingência, quer dizer, aconteceu isso, acabou a luz aqui na região de Pinheiros, o que nós vamos fazer? Nós temos os protocolos, os prazos para cumprir, o que nós vamos fazer? E levamos todo esse problema, essa questão para o pessoal da ATS, e nos foi apresentado esse sistema de cloud computing, esse sistema em que nós estaríamos na nuvem, né? Obviamente, não temos conhecimento absolutamente técnico e falamos, ok, mas como isso na prática vai funcionar? E a primeira questão que foi levantada foi justamente o que o Jonas já disse um pouquinho, que é a questão do link, como os dados saíam e chegavam ao nosso escritório. Então, nós nos preocupamos em contratar alguns links ponto a ponto, com fibra ótica, com dedicação exclusiva, para que os arquivos pudessem subir e descer para os servidores virtuais de uma forma bastante eficiente e sem que os nossos advogados, estagiários também sentissem uma lentidão no sistema, ok? E nos foi apresentado isso. E o que a gente tem hoje, basicamente, são máquinas virtuais, vamos dizer assim. Nós operamos basicamente com notebooks, então todos os advogados têm seu notebook, tem a questão de poder ir a qualquer lugar com a sua máquina dentro da sua mochila. E se acontecer alguma coisa, e ele estiver produzindo uma hipótese, uma contestação, um recurso, ele simplesmente fecha o seu notebook, vai até algum lugar, ele abre o seu notebook, aquilo que já está na tela vai ser conectado à internet e ele continua trabalhando normalmente, porque todos os arquivos eles estão sendo salvos na nuvem. Além disso, como eu disse anteriormente, advogados que viajam e ficam 2, 3, 4 dias fora, eles conseguem produzir dos hotéis onde eles estão, bastando apenas com que tenha um sistema de internet. Obviamente, quando você está na sua casa e o sistema de home office também é facilitado com essa máquina, quando você está num hotel, você não tem a mesma qualidade de link de internet. Mas, em regra, também você não tem a mesma quantidade de profissionais trabalhando ao mesmo tempo no sistema eletrônico de documentos, então pouco se nota em relação à qualidade, à velocidade de uploads e downloads de documentos, tá? Então, basicamente, nós conseguimos isso, nós tivemos uma redução sensível do espaço de servidores. Quando nós mudamos de escritório, isso aconteceu agora a questão de um ano, nós pedimos para a ATS fazer um timeline, fazer um projeto do que seria necessário, do que precisaria, de quanto tempo nós precisaríamos para fazer a mudança e qual espaço que a gente precisaria de servidores, um redimensionamento, porque o escritório atualmente tem 104 posições e são necessárias que elas estejam ativas, e nós verificamos que nós precisaríamos mais ou menos de 6 servidores numa estrutura normal e não na nuvem. Hoje nós temos 2 servidores, que são os servidores que nós já tínhamos antes de ter esse projeto de cloud computing, que são servidores que são subutilizados, então nós não temos a questão da obsolescência, a gente poupa um pouquinho esses servidores, eles nos ajudam, obviamente, em outros sistemas, mas a gente tem um espaço bastante pequeno, bastante reduzido, que a gente pôde disponibilizar para estações de trabalho, para salas de reuniões, enfim, isso também nos trouxe um benefício. Obviamente, muitas pessoas vão perguntar, ok, mas e o preço, né? E o valor disso tudo? Gasta-se dinheiro? Quanto se gastaria com o sistema tradicional? Quanto se gasta com o sistema na nuvem? Num primeiro momento, eu não vou negar para vocês que os valores eles assustam um pouco, porque você precisa fazer um investimento com terceiros, mas eu posso garantir para vocês que o Jonas pode confirmar depois com mais precisão, mas nesses cerca de 2 anos que nós estamos com esse sistema na nuvem, tudo já se pagou. O que a gente deixou de gastar, o que nós deixamos de investir
porque o sistema na nuvem ele vai automaticamente, ele caminha junto com o crescimento ou até a redução do escritório, que é o que ninguém imagina, obviamente, mas ele caminha, no nosso caso, graças a Deus, com o crescimento do escritório de uma forma fácil, de uma forma prática, de uma forma rápida. Isso tudo tem sido pago, e eu poderia dizer com absoluta certeza para vocês que a gente já tem alguma economia. Mais do que isso, nós fizemos, em termos de informática, essa mudança que nós fizemos agora no escritório, ela ocorreu em 2 dias. Né? Em 2 dias, nós conseguimos desconectar os equipamentos do escritório anterior e conectá-los nesse escritório novo. E por que esses 2 dias? E depois me corrija se eu estiver errado. Porque toda a nossa estrutura de informática, ela já estava preparada virtualmente, então o trabalho basicamente foi o trabalho físico das pessoas de tirarem equipamentos de um escritório e levar para outro, coisa que num ambiente tradicional, provavelmente você teria que desmontar, montar toda essa estrutura no outro escritório, algo que demoraria tranquilamente, aí já tivemos experiências em escritórios anteriores, coisa de 1 semana, 10 dias para montar. Então, o que eu queria passar para vocês é um pouco dessa nossa experiência, um pouco do que a gente vem passando, o quanto tem sido produtivo e benéfico e bem recebido pelos advogados, porque os sustos acabaram. Essa que foi a verdade. Hoje a gente trabalha num ambiente absolutamente seguro, sem susto algum, não tem problema de protocolo sendo feito eletronicamente, acabou a luz, o que eu faço. Obviamente, eu recomendo que não adianta você ter só isso e não ter internamente um plano de contingência. Quer dizer, aconteceu a perda de luz, as pessoas têm que saber o que elas vão fazer. Então, quem vai para onde, quem faz o quê, qual é o tempo possível de se esperar para ver se a luz retorna ou não, o que é necessário fazer no caso de um problema que interrompa a sua operação. Então, o que eu diria hoje, se nós tivermos uma falha de energia, que nós saibamos que essa falha de energia é evidente, basta você sair, você vai, por exemplo, na casa de algum dos sócios que é perto e que tem energia, você vai a um café, um cybercafé, a qualquer lugar que você tiver, você continua a operação plenamente, tá? Então, basicamente, foi isso que nós vivenciamos, de uma forma bastante positiva até agora, esperamos que assim continue. Todos os nossos arquivos, eles são protegidos, obviamente nós nos preocupamos contratualmente para os servidores na nuvem, então nós temos SLAs que nos protegem, que de alguma forma nos deixa seguros, e para que nossos clientes também não tenham, obviamente, os seus dados violados. Tá? Então, basicamente, eu não quero me estender muito, até para não me tornar cansativo, basicamente essa foi a experiência que nós passamos, e eu abro aí para vocês, Jonas, Gilberto, aos ouvintes, para perguntas, e eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a questão, acho que de 2 anos atrás, nós vivemos um período de muitas chuvas, e o nosso escritório ficava numa casa ali em Pinheiros, cercada de árvores, e volta e meia chovia, e caía a árvore e acabava a energia. Para que vocês imaginem, nós tínhamos já um hotline com uma empresa de gerador, então volta e meia a gente tinha que ligar correndo para essa empresa de gerador e falar, traz aqui, encosta o caminhão aqui para que a gente faça a operação funcionar novamente, né? E pior que isso, né? Com prazos estourando, e realmente eram situações extremamente estressantes, vamos dizer assim. Já houve caso de sair com máquina debaixo do braço, com torres debaixo do braço, para ir ver se encontrava um outro escritório, ou de ir para a própria ATS, que é extremamente distante do nosso escritório. Quer dizer, era um tempo perdido, e o que eu posso falar para vocês,
o estresse que isso causava, ou pessoas chegando. Teve uma vez que a luz acabou, eram 10 horas da manhã de um dia, e quando nós chegamos para trabalhar no dia seguinte, a luz ainda não tinha voltado. Quer dizer, eram situações realmente terríveis. Então, obviamente, essas situações elas não terminaram, mas com a implantação do servidor na nuvem, simplesmente o desespero acabou. O que nós fazemos hoje? Acabou a luz, nós temos já um script, vamos dizer assim. Quanto tempo nós esperamos? Vamos esperar meia hora, 45 minutos, ligamos para o Eletropaulo, etc. e tal. Quanto tempo mais ou menos vai demorar para a luz voltar? E a gente estabelece internamente qual que é o nosso limite de espera. As pessoas que estão trabalhando nos notebooks, elas continuam trabalhando normalmente. A luz solar, a luz do nosso o gerador do prédio que não alimenta o sistema de internet, ele alimenta a iluminação, então nós temos como trabalhar. E quando estourou aquele limite que nós entendemos como de risco, simplesmente você pega o seu computador, aí cada um sabe o que fazer, para onde ir, e conecta na internet de algum outro lugar e trabalha normalmente, porque o computador, ele simplesmente, ele passa a ser, na linguagem do leigo, né, do leigo Maurício, ele é praticamente um leve trás. A nossa máquina, na verdade, ela está lá na nuvem, protegida e num sistema absurdamente mais parrudo do que o nosso, vamos dizer assim, e com possibilidade de queda infinitamente menor, né? Nós não tivemos problemas até hoje, alguma coisinha que aconteceu, obviamente aconteceu, mas foi de solução extremamente rápida, então não impactou nem um pouco a nossa operação. Tá? Então, tivemos sim experiências e posso dizer que a resolução pós-implantação de sistema na nuvem, ela foi absolutamente tranquila se comparado ao que a gente teve anteriormente. Obrigado, Jonas. Obrigado, Dr. Maurício. Espero que todos tenham aproveitado esse webinar falando sobre infraestrutura na nuvem para escritórios de advocacia. Fiquem atentos a próximos webinars. A ATS mais uma vez agradece a participação a todos. Nossos contatos estão na tela. E fica aqui o nosso convite para nos acompanhar nas redes sociais e nos prestigiar nos novos eventos. Muito obrigado. Obrigado, Jonas. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Até breve.